conhece, muito prazer, eu sou a Regina e aqui no meu canal eu faço vlogs. Bom, para quem já me acompanha, sabe que eu tenho um filho especial, a Ana Vitória, e aqui no meu canal eu dedico tudo a ela, né? Eu faço vídeos de rotina, eu mostro meu dia a dia com ela. Duquesa, vem aqui. A Duquesa é minha gata, ela gosta, adora. A Duquesa foi assim, a Ana Cristina, minha outra filha, ela ganhou a Duquesa, só que a Duquesa se encantou pela Ana Vitória, né? Vem aqui, vem! Ela subiu em cima da Vitória, gente. Vem cá! Vem cá! Vem! Ô, gente, eu não aguento isso não. Tem que tirar ela lá. Fique perto de mim, você não vai ficar vindo a Vitória não. Não. Vai não. Fica aqui comigo. Não sei se vocês perceberam, mas eu tô de pantufa, porque aqui dentro tá um frio que só. Tempo frio, né? Então, algumas pessoas já sabem o que aconteceu com a Ana Vitória, né? Porque ela teve paralisia cerebral, mas hoje eu vou contar o motivo. Bom, eu tive uma gravidez perfeita. Eu casei em 2001 e em 2002 ela nasceu. Então eu tive uma gravidez perfeita, não tive nada, pressão ótima, super. E quando foi para me ganhar ela adiantou 12 dias da marca que o médico tinha dado. Então eu comecei a sentir dores e eu estava fazendo pelo SUS, né? Meu parto foi pelo SUS. Então eu estava consultando com o médico do posto, do PSF, e na última consulta eu ia consultar com o médico que ia me fazer o meu parto. Até então estava planejado tudo para ser um parto normal. Aí tá, né? Eu pensei que ia ser parto normal. E o doutor foi, me avaliou e falou que o meu parto ia ser rápido. E tá, aí eu voltei para casa. Essa foi a última consulta, né? Isso me parece que foi na terça-feira. Quando foi na sexta-feira da mesma semana, aí eu já comecei a sentir uma cólica, uns incômodos, sabe? Tipo, aí começou a sair um pouco de secreção e coisas naturais, né? Quando a gente tá tipo assim, querendo entrar em trabalho de parto, o corpo da gente já começa a se preparar. Então, aí na sexta-feira, de madrugada, eu senti uma cólica, uma dor forte. Só uma fincada mesmo na barriga e só isso. Acabou. E depois, mais tarde, de manhã, eu comecei a sentir cólica. Cólica menstrual, pra mim era coisa boba. Aí a minha tia foi e falou assim pra mim: Regina, vamos lá no médico? Que eu reclamei que eu tava sentindo cólica. Ela falou assim: vamos lá no médico? Eu tô achando que você tá querendo ganhar essa neném. Tô achando que o neném tá querendo nascer. Até então nós não sabíamos que era menina, porque o pai dela não quis que nós ficássemos, tipo assim, o pai dela não quis saber o sexo. O médico sabia direitinho, ele olhou, só que o pai dela não quis que o médico contasse pra nós. Então assim, né, então como eu era muito bobinha, né, nessa época, então assim, eu nem quis me opor nem nada. Aí, quando nós fomos no médico, eu fui no hospital, ele me avaliou e falou assim: não, daqui a pouco ela vai nascer, ela já está em trabalho de parto. Então assim, ele falou assim: o parto deve ser super rápido. E eu fui para a sala de pré-parto e começou, né, o preparo. Ele pediu para fazer força e tal, eu vesti aquelas roupas, gente, aquelas camisolas sem bunda. Eu falo camisola sem bunda, ai, pelo amor de Deus, aquilo é terrível, gente, vocês não têm a noção do tanto que aquilo é ruim, mas é preciso, né? Então, aí ele foi, né, induzindo o parto normal e tal, o procedimento normal, e ela não nascia, gente, mas pensa numa sede que me deu. Mas me deu uma sede, eu ia fazendo força e ela não nascia. Eu suava, eu sentia frio, uma dor terrível. Só que eu falei assim comigo, porque eu sempre vi falar que as mulheres gritavam de dor. Eu pensei comigo: eu não vou gritar, não grito de dor. Aí tá, eu não gritava, gente, eu fiquei tranquila, serena, né? Começou a dor vir.
Aí a hora que a dor apertava mesmo, que eu não aguentava, eu dava um murro nas paredes. Eu pensei, eu dou um murro nas paredes, mas não grito. Aí, nisso, ele veio, olhou de novo, pediu pra fazer força, e eu fiz, e ela não descia. Aí ele estourou minha bolsa, e a bolsa estourou e ela não desceu. Tá, aí passou um pouco, isso foi por volta de 2 horas que eu cheguei no hospital. Aí quando foi lá para 5 horas, não, 4 horas, ele falou assim, olha, o seu bebê não quer nascer de parto normal, nós vai ter que fazer cesárea. Aí ele me levou pro bloco e fez a cesárea, foi preparando, fez o preparo, e ela nasceu 8 para 5 na sexta-feira. Até então ela nasceu boazinha, ela só tem um pouquinho de dificuldade para respirar. Só que como eu não entendi, para mim estava tudo certo. Aí ele falou assim, olha, ela vai para a incubadora e daqui a pouco ela vai pro quarto. Aí eles me mostrou ela e eu fui ver ela um pouquinho e eles levou ela. E tá, nisso, as horas foi passando e ela estava na incubadora e eu perguntava, eles falavam, não, daqui a pouco ela vai, só que eles nunca levavam ela. Isso foi na sexta-feira. Aí na sexta-feira mesmo, de madrugada, uma mãe chegou lá, uma gestante chegou e ganhou o neném, e rapidão o nenenzinho dela foi pro quarto e eu procurava pela minha nenenzinha, né? Que até então aí eu fiquei sabendo que era menina na hora que ela nasceu. Ai, gente, vocês não têm noção, a alegria que foi. Aí tá. E nisso, o parto dela não foi assistido. Só o da Ana Cristina. O da Ana Cristina depois eu vou contar pra vocês como é que foi. Aí, o médico sempre me falando que ela tava lá na incubadora, que ela não podia ir pro quarto ainda. Aí tá. Aí no outro dia, no sábado, ele falou assim que se ela melhorasse, que no domingo ela podia receber alta comigo, porque eu tava transcorrendo tudo normal comigo, então na sexta-feira eu ia receber alta. Ai, gente, no domingo, que eu ganhei ela na sexta, né? Eu fiz cesárea. Aí, quando foi de madrugada, no sábado, quando a gente é mãe, a gente sabe, a gente tem um sexto sentido. Na hora de eu dormir, eu senti que tinha uma coisa me apertando na parede. Uma coisa ruim, sabe? Eu não gosto de hospital. E eu pensei assim, nossa, isso é por causa de hospital, porque eu não gosto de hospital. E, gente, até então, eu já estava mais tranquila, porque aí eu comecei a sentir a dor, né, da cesárea, porque eu estava anestesiada. E quando o médico foi me anestesiou, gente, mas me deu uma coceira no rosto. Mas me deu não, a coceira não me deu coceira, gente, me perdoa. A coceira que eu tive no rosto foi da Ana Cristina. Eu não conseguia falar, eu ia falar batendo queixo, não sei porquê, eu não estava sentindo tanto frio assim, eu não conseguia falar porque eu estava batendo queixo. Aí no outro dia, né, eu já estava mais tranquila e tal, aí eu comecei a sentir as dores. E aí eu podia ir lá no berçário onde ela estava na incubadora, eu olhava ela e voltava. Até então, e ela não podia ficar comigo no quarto, né? Aí tá. Aí no sábado, de madrugada, aconteceu isso, eu tive essa impressão ruim. Aí eu, desde criança, eu sou evangélica, né? Eu sempre oro a Deus, na hora de deitar, na hora de levantar. Eu orei e pedi a Deus que tomasse os caminhos, que abençoasse, que no outro dia eu pudesse ir embora com ela. Só que os planos de Deus, né, foram diferentes dos meus. Naquela madrugada ela teve uma parada cardiorrespiratória, eles chamaram o médico e ele custou reanimar ela. Aí no outro dia chegaram para mim e dizendo que ela precisava de ir para o CTI, porque ela estava correndo risco de vida, se ela ficasse ali ela poderia morrer, poderia falecer a qualquer hora. Daí eu fiquei desesperada, até então eu comecei a perceber o que estava acontecendo, porque para mim até então estava tudo normal. Aí com isso, eu só podia ir lá no CTI não, gente, não perdoa, lá no berçário, só eu e o pai dela. Os outros não. Então meu pai e minha mãe, ninguém na minha família não tinha visto ela até no domingo. Aí nisso nós conseguimos, Deus abençoou, conseguimos
CTI lá em BH. Aí na hora de sair com ela, só que nós teve que chamar, nós teve que pagar a ambulância com o CTI móvel para vir lá de BH para levar ela, porque a ambulância que estava aqui era arriscado ir com ela e ela não estava aqui não. Aí nisso nós pagou a ambulância. Na época eu lembro que isso foi o que? Há 19 anos atrás nós pagou R$900. Nós conseguimos dinheiro emprestado com o meu tio. Graças, gente, foi assim, sabe? Eu sou muito grata porque minha família toda juntou, sabe? Lá no hospital. Foi tenso na hora de nós sair, porque assim, eu nunca tinha visto minha família tão unida assim, sabe? Aí na hora foi meus tios, minhas tias, aí na hora lá que nós estava, que os paramédicos chegou, eles levou mais ou menos 1 hora para passar ela, né, e colocar ela na ambulância, porque até que asinha, né, tirando um aparelho, colocando outro, então tinha que arrumar, tinha que ser assim, era minucioso, gente, porque ela estava custando respirar, né, então podia ter outra parada e tal, então tinha que ser assim, minucioso mesmo. E nisso, na hora que terminou tudo, que os paramédicos veio, aí eles foi e falou assim, gente, pra mim foi a pior hora de tudo. Eles foi e falou assim, ó, a família, quem é da família que não viu a criança ainda, se quiser ver ela, nós já tá saindo, aí nós já tá saindo, se vocês quiserem ver ela agora. E nisso a minha família toda veio para ver ela. Vocês não têm a noção. Aquilo para mim, gente, foi uma dor terrível. Por quê? Pela circunstância que tava, era como se estivesse despedindo dela. Então, assim, ó, que eu vi a minha família toda em volta ali, aquilo para mim foi terrível. Meu coração, sabe, partido mesmo. E nós fomos lá para BH e chegamos com ela no CTI. Só que essa parte do CTI eu vou deixar para me contar em outro vídeo, porque senão vai ficar muito grande e eu vou contar para vocês. Mas assim, foi uma coisa que eu falo para vocês, se ela, né, Deus me deu ela com vida porque Ele teve um grande propósito na nossa vida, porque ninguém dava esperança que ela ia sobreviver. Mas então essa parte eu vou deixar vou contar para vocês em outro vídeo. No começo eu vou falar aqui. No começo eu fiquei bem revoltada com o médico, porque eu achava que era culpa dele, né? Assim, se foi culpa ou se não foi, assim, eu acho que ela não veio pra mim, sabe? Eu como mãe, eu não tenho raiva do médico. Eu penso assim, se foi culpa do médico ou não, Deus teve um propósito de me dar ela desse jeito, né? Deus viu que eu ia ter condição de cuidar dela e algum propósito Deus tem na minha vida. Então eu não reclamo hora nenhuma por Deus ter me dado ela assim, porque eu sei que foi um propósito de Deus na minha vida. Meu bem, Betinha, você mesmo. Gente, tá vendo? Ela entende as coisas eu falando. Então, assim, a alegria que eu sinto, sabe? É uma coisa que, a alegria que eu tenho em ter ela desse jeito. Eu aprendi a viver, eu aprendi a conhecer o ser humano, né? Deus me ensinou a ter mais paciência. Então, eu me mudei, né? Porque depois que a gente tem um filho especial, a vida da gente transforma. Então, assim, hoje eu vejo a vida totalmente diferente, né? Coisas que eu fazia antes, eu já não faço. Então, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam. E se vocês têm alguma pergunta, deixem nos comentários que eu vou estar respondendo. Sobre a Ana Vitória eu vou estar respondendo, tá bom? Ou sobre outra pergunta também. Então, cheiro pra vocês.